amigos e seguidores do Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais, com apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireiro Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. E vamos ao nosso toque de espiritualidade, que eu dedico aos meus amigos que estão aniversariando hoje, que são a Vera Lúcia Bristotti, Ivângela Colares Machado, Grazi Sup, Guelma da Silva, Peterson Maia, Catiana Cati, Arthur Miranda, Júnior Cândido, Janete Josete Oliveira da Silva, Graziela Vosse Roldão, Andréia Gomes e Áudrea Reus. E a nossa reflexão desta sexta-feira é sobre o sol, que acabou de chegar e sextou. Logo que o sol despontar no horizonte, saúde com um pensamento de louvor ao Pai Criador, levantando-se também e iniciando o seu trabalho. Mantenha firme em sua mente o desejo de ajudar a todos e de cumprir com perfeição todas as suas obrigações. E assim poderá deitar-se, ao finalizar o dia, com a consciência feliz e tranquila de haver cumprido o seu dever. PSL já está se preparando para 2020. O governador Carlos Moisés já definiu a linha que os candidatos a prefeito do PSL no ano que vem, e a principal delas é a atuação com austeridade, prometendo aquilo que ele praticou na administração estadual: equipe técnica do primeiro escalão, medidas isentas, enxugando a máquina, transparência e ter uma vida sem ter lesado a máquina pública, um exemplo que ele traz de 30 anos de atividade no serviço público. Como não terá pernas para correr os 295 municípios, em muitos casos, o governador liberou a indicação de nomes a pessoas de confiança, mas com o devido alerta de que essa escolha tem que ser rigorosa, o que provocará uma procura e alinhamento com o que o governo faz. O PSL trabalha com a perspectiva de ter 120 candidatos a prefeito, com a prioridade máxima de concorrer nas 30 maiores cidades de Santa Catarina. Então tá aí, o PSL chegando aí. Falando em tapete vermelho, 2 senadores catarinenses foram convidados para participar da entrega do tradicional Prêmio Congresso em Foco, que aconteceu ontem, Espiridião Amin e Jorginho Melo. Prefeitos articulam mudança em projetos da reforma tributária. Essa é uma das manchetes do jornal O Globo. Considerado um instrumento essencial para destravar a economia e reduzir os custos do setor produtivo, entre outros ganhos, a reforma tributária pode impor perda bilionária aos municípios, independentemente da proposta que avançar no Congresso. Segundo estimativas da Frente Nacional dos Prefeitos, o texto em análise no Senado causaria prejuízo de 90 bilhões em 15 anos a todas as cidades do país, ao retirar da Prefeitura a autonomia da administração dos próprios impostos. Quanto a isso, o projeto da Câmara preocupa principalmente grandes capitais, que veriam a receita encolher por causa da mudança nas regras que define onde a tributação é feita, passando a beneficiar regiões de menor porte. Só a cidade do Rio de Janeiro teria um corte de 3 bilhões por ano. Em São Paulo seriam 9 bilhões. Fernanda Montenegro, ensaio a despedida, mas ainda não estou no ensaio geral. Fernanda Montenegro está completando 90 anos, em vez de dar festa, ela está lançando um livro. Muito bom, é uma das rainhas do teatro e da televisão. Estadão, Alcolumbre se diz contra a CPI e afirma que o Poder Judiciário não pode sofrer ataques à credibilidade. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestou nesta quinta-feira mais uma vez contra a instalação da CPI dos Tribunais Superiores e afirmou que o Judiciário não pode sofrer danos contra a credibilidade por meio de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A instalação da CPI já foi barrada no Senado, mas um grupo de senadores recorreu ao Supremo para garantir o funcionamento pela via judicial. Dizendo que não é possível descredibilizar o Judiciário. Mas olha, acho que está na hora de investigar, porque não sei não. Acho que tem algumas maracutaiazinhas, pequenininhas lá no Supremo que merecem serem analisadas. Folha de São Paulo, ação da PF irrita aliados e põe em xeque a articulação do governo Bolsonaro. A operação da Polícia Federal
na manhã desta quinta-feira, pôs em xeque o principal articulador do governo Jair Bolsonaro no Senado, irritou aliados e deixou o Planalto preocupado com o andamento da agenda que conduz no Congresso. O alvo da PF, que acumula atritos com Bolsonaro nos últimos meses, foi o senador Fernando Bezerra Coelho, líder do governo, que deixou o cargo à disposição do presidente. As buscas e apreensões em endereços ligados a Bezerra e ao deputado Fernando Filho, filho dele, em Brasília e Pernambuco, foram autorizadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. A decisão é de 9 de setembro e atende um pedido da Polícia Federal. A então Procuradora-Geral da República se manifestou contrária à ação contra os senadores. Propostas do governo ampliam gastos. Propostas do Congresso ampliam gastos da União. Enquanto o Ministério da Economia busca medidas para evitar uma paralisia da máquina pública por falta de recursos, propostas em debate no Congresso têm potencial para estrangular ainda mais o orçamento. Embora seja considerado mais austero do que a formação do último mandato, o atual Congresso vem trabalhando em iniciativas que ampliam os gastos da União em momentos de forte aperto fiscal. Em discussão estão medidas como as que beneficiam parlamentares e partidos políticos, perdoam dívidas de produtores rurais e ampliam o poder do Congresso na gestão do orçamento. Há também propostas que multiplicam gastos da União com educação básica, mas sem aval do Congresso. Apoio da CEPRAG, AIA Informática, CDL de Sombrio, Pacheco Madeireiro Construtora, Lotérica Sombrio e Xcred. Eu agradeço a todos pela companhia e convido para estarmos juntos ao meio-dia com a segunda edição do programa Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.